A Bíblia, textos críticos ou receptos, qual acerta? Deus ordenou a cerca de 40 dos seus servos para registrarem em papiros e pergaminhos tudo o que o homem precisa saber desde antes da fundação do mundo até depois do final do mundo, num compêndio de 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Deus deixou registrado tudo o que o homem precisa saber com relação à sua vontade e toda a história da humanidade. Neste estudo você vai saber as diferenças entre os textos críticos e os textos receptos. Como Deus preservou a sua palavra durante tantos milênios. Um bom estudo para você e que Deus fale ao seu coração e mostre toda a verdade com relação ao seu único livro inspirado, a Bíblia. Que Deus abençoe e proteja a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Começando pelo Novo Testamento. As versões modernas da Bíblia são impressas baseadas em traduções embasadas nos textos críticos, como, por exemplo, a NVI, Nova Versão Internacional, a NAA, Nova Almeida Atualizada, a ARA, Almeida Revista e Atualizada, a NVT, Nova Versão Transformadora, a NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a BJ, Bíblia de Jerusalém, a BP, Bíblia do Peregrino, a TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia. Já a Igreja Católica Romana, atualmente, utiliza duas vertentes para as traduções da Bíblia Católica Romana: a Vulgata Latina de Jerônimo e os textos críticos. No decorrer do estudo, falarei sobre a tradução chamada de Vulgata Latina e o acréscimo de 7 livros, chamados de deuterocanônicos, segundo o cânone, no Antigo Testamento Católico Romano. Arqueologia, ciência e fatos históricos. Para compreendermos sobre as diferenças entre os textos críticos e os textos receptos, bem como a formação da Vulgata Latina, de Jerônimo, precisamos detalhar algumas evidências arqueológicas, científicas e fatos históricos temporais que definem cada tradução. Portanto, vejamos. Na antiguidade, costumava-se utilizar inscrições em rochas que, com o passar do tempo, foram aprimoradas. Até que no IV século a.C., os escribas do Antigo Egito e em outras regiões do Mediterrâneo utilizavam-se de papiros para registrarem diversas situações. O papiro era feito da parte interna das hastes de uma planta aquática chamada Cyperus papyrus, muito encontrada no Antigo Egito. A parte interna desta planta é branca e esponjosa. Eram sobrepostas e cruzadas, depois molhadas e prensadas. Para escreverem no papiro, os escribas usavam o cálamo, cana de bambu ou junco, que era afiado na ponta em forma triangular, como um estilete. O cálamo era encontrado em grande quantidade na antiga Mesopotâmia, nas margens dos rios Tigre e Eufrates. A madeira dura, o osso e o metal, bronze, também eram utilizados. Para escrever, o escriba pressionava a ponta do estilete na superfície macia do papiro. Outras formas de escritas, utilizadas para textos curtos, muito comuns na Mesopotâmia, a partir de meados do IV século a.C. até o ano 100 d.C., eram tabuinhas de argila cozidas em fornos e postas para secagem ao sol, e as inscrições em rochas. Papiros e pergaminhos. Embora o papiro fosse utilizado com mais frequência, em meados do III século a.C., o pergaminho começou a ser escolhido no Antigo Egito, em casos raros, em virtude de sua durabilidade. O pergaminho também era utilizado pelos assírios e babilônicos a partir do VI século a.C.
O termo pergaminho deve-se ao processo de industrialização em grandes escalas também para uso popular, na cidade de Pérgamo, atual Turquia, em 190 a.C. Os pergaminhos eram feitos com peles de animais, como ovelhas, cabras e carneiros. Os gregos e romanos passaram a utilizar pergaminhos no segundo século a.C. Para escreverem nos pergaminhos, os escribas punham tinta à base de vegetais e minerais, dentro da pena do ganso. Os papiros e pergaminhos eram confeccionados em formatos de rolos. Os rolos dos papiros tinham como padrão de 6 a 10 metros, alguns chegavam a ter 41 metros. Raramente haviam papiros escritos também no anverso. Cada parte era colada à outra pelas pontas. Já as partes dos pergaminhos eram costuradas umas a outras com fios de linho ou tendões, e muitos tinham em média 7 metros. Os códices, o Caldex e o Códex. Os códices vieram como a evolução dos pergaminhos, de rolo para formato de livro, onde os escribas escreviam nos dois lados. Alguns eram feitos com papiros. No século I depois de Cristo, em Roma, há o registro de tábuas de madeira enceradas, ligadas por cordas, chamadas de caldex. As folhas eram dobradas ao meio. Os cadernos de 2, 3 ou 4 folhas eram costuradas em uma das bordas e normalmente protegidas com capa de madeira, dando um formato de livro. Os códices tinham o tamanho aproximado de 38 por 34 centímetros. Havia códex que chegava a medir 92 por 50 centímetros e pesava cerca de 75 quilos. Havia também os muito pequenos para uso pessoal. Deus preservou a sua palavra. Os primeiros livros originais do Novo Testamento, os autógrafos, foram escritos aproximadamente entre os anos 50 e 100 depois de Cristo. Em virtude dos desgastes e degradação temporal do material orgânico, papiro ou pergaminho, e as perseguições promovidas pelo Império Romano, com destruição de muitos manuscritos, o que temos são cópias de cópias. De forma surpreendente, Deus preservou a sua palavra, durante milênios, com cópias fidedignas e fiéis aos autógrafos. Durante o estudo, veremos quais os apógrafos, ou seja, as cópias das cópias foram preservadas por Deus até hoje, tendo reconhecimento e provas infalíveis de fidedignidade aos originais, autógrafos. Para este feito, necessitamos entender algumas questões que são importantíssimas, a fim de evitarmos os enganos heréticos propagados por fontes espúrias. Todos os apógrafos são confiáveis? É muito importante analisarmos de quais formas foram aferidas e certificadas as datações de cópias supostamente encontradas em alguns possíveis lugares, e por quais motivos são aceitas e reconhecidas por muitos como antigas e fiéis aos autógrafos. Irei também apresentar contrarrazões lógicas para definirmos qual entendimento é verdadeiramente comprovado e evidenciado realisticamente. O carbono 14. De acordo com a ciência que, por sinal, é suscetível a cometer erros, há diversas formas de pesquisas e análises de amostras que podem definir as datas aproximadas de algum material arqueológico. O urânio-chumbo identifica de qual tempo é a amostra de zircões, o potássio-argônio as rochas vulcânicas, o rubídio-estrôncio as rochas antigas, o samário-neodímio as rochas ígneas e meteoritos, o lutécio-áfario como complemento para o sumário-neodímio e para rochas muito antigas. Há também a dendrocronologia para os troncos das árvores e o paleomagnetismo, átomos de ferro das rochas, para mudanças periódicas do campo magnético da Terra.
O carbono 14 identifica a data aproximada de amostras de materiais orgânicos, como madeira, osso, carvão vegetal, tecido, papel, conchas que contenham carbono em sua composição. No caso de papiros e pergaminhos, como são materiais orgânicos, deve-se usar o carbono 14. Para que haja melhor aproximação da data, faz-se necessário que a amostra esteja bem preservada. Em todos os casos, deve haver átomos de carbono em sua composição. Se houver, verifica-se a quantidade e o tempo de meia-vida. Caso a amostra esteja contaminada com carbono moderno, os resultados são incorretos. Como é feita a análise? Coloca-se a amostra no espectrômetro de massa para contar o percentual de átomos de carbono 14. Após o uso do espectrômetro, faz-se necessário passar pela calibragem. Em virtude da presença de carbono 14 ter mudado ao longo do tempo, devido a fatores naturais, como mudanças climáticas, radiações cósmicas, deve ser levado em consideração cada período de mudança e observar o quantitativo histórico de carbono no planeta. Além de tudo isso, ainda há uma margem de erro de mais de 100 anos. Considerando as informações relacionadas ao carbono 14, há a real possibilidade dos resultados apresentados em testes não refletirem a datação apontada pelo espectrômetro, e sua calibragem depende de diversos fatores que comprometem os resultados. Os textos críticos. Analisemos agora os textos críticos. Por que textos críticos? Muitos ditos especialistas, em períodos diversos, procuraram reconstruir, por análises críticas textuais, fatores que adequassem o Novo Testamento grego a seus próprios entendimentos teológicos. Para essa análise, utilizaram diversas variantes de manuscritos de Alexandria, o Codex Sinaiticus e o Codex Vaticanus. Essa montagem só ocorreu tardiamente. Com relação ao Codex Sinaiticus, conta-se que em 1844, o alemão Constantin von Tischendorf, em visita ao mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai, encontrou, no lixo, folhas de pergaminhos que seriam queimadas para aquecer os monges católicos. Esses referidos manuscritos foram levados para a Rússia e depois vendidos para a Inglaterra, e a maior parte está na British Library, Londres. Esses manuscritos foram considerados os mais antigos em grego e aceitos nas traduções modernas. Muitos críticos apontam para as seguintes realidades que merecem algumas considerações. Por qual motivo os monges que viviam separados em dedicação aos estudos das Escrituras desprezaram esse dito material tão valioso? É lógico e evidente afirmarmos que se esse material não fosse espúrio, não estaria no lixo do mosteiro de Santa Catarina. Com relação ao Codex Vaticanus, na Biblioteca do Vaticano, conta-se que esteve escondido na Biblioteca do Vaticano desde 1475. Será? Este só foi disponibilizado para estudos no século XIX. Só foi exposto e verdadeiramente conhecido no século XIX. Este manuscrito foi considerado pela chamada crítica textual como o mais confiável. Este material foi tido como o principal para a formação do texto crítico moderno. Misericórdia! Já o Codex Alexandrinus, arquivado na British Library, Biblioteca Britânica, em Londres, é mesclado, ou seja, na tradução das 4 narrações do Evangelho, segue o padrão dos textos receptos, mas o restante do Novo Testamento segue a tradução alexandrina dos textos críticos. Cirilo Lucaris, o mesmo Quirilos Loucaris, patriarca ecumênico de Alexandria entre 1612 e 1638, e também de Constantinopla, em 1624, obteve o Códice Alexandrino e o ofereceu ao embaixador britânico em Constantinopla, Sir Thomas Roy,
como presente para o rei Tiago I, James I. Antes de receber o referido presente, o rei Tiago I faleceu. Por este motivo, o manuscrito foi entregue, em 1627, ao seu sucessor, o rei Carlos I, Charles I. Cirilo Lucariz viveu em uma época que havia intensa disputa entre os calvinistas e a Igreja Ortodoxa. Cirilo procurava reformar a Igreja Ortodoxa para torná-la protestante, inclusive melhorando a educação e a imprensa. Ele sentiu a necessidade do apoio da Inglaterra e dos países protestantes para este feito, resistindo aos jesuítas no Império Otomano. Em 1638, Cirilo foi acusado de traição, estrangulado e seu corpo lançado ao mar, por ordem do sultão Murad IV. Cirilo Lucariz, um patriarca ecumênico. Cirilo Lucariz nasceu em 13 de novembro de 1572, em Creta, Cândia, atual Heraclion, na ilha de Creta. Na época, a ilha era de domínio da República de Veneza. A partir dos 12 anos de idade, Cirilo estava residindo em Veneza, Itália. Constantinopla era a capital do Império Bizantino, antigo Império Romano do Oriente. Em 1453, a cidade foi conquistada pelos turcos otomanos, liderados pelo sultão Maomé II, Mehmed II. A partir dali, Constantinopla tornou-se a capital do Império Otomano. Com o tempo, a cidade passou a ser chamada de Istambul, mas o termo Constantinopla permaneceu até a Era Moderna. Apesar de muçulmanos, os sultões permitiam a continuidade do patriarcado ortodoxo. Assim, o sultão controlava a minoria cristã do império. Cirilo era patriarca ecumênico de Constantinopla. Patriarca, neste caso, é o líder espiritual e porta-voz dos cristãos ortodoxos em todo o mundo. Passou a maior parte da sua vida na capital do Império Otomano, em Constantinopla, Istambul, até a sua morte. Hoje, Istambul é a maior cidade da Turquia, e o Patriarcado Ecumênico ainda mantém sua sede histórica no bairro do Fanar. Desta forma, os textos críticos foram formados com manuscritos apresentados nos séculos 17 e 19. Eusébio de Cesareia, um herege. Codex Vaticanus e o Codex Sinaiticus. Antes do imperador romano Constantino Magno supostamente ter se convertido ao cristianismo e haver estabelecido em 325 d.C., no Concílio de Nicéia, um cristianismo paralelo ao do Senhor Jesus Cristo, as Bíblias eram produzidas em cópias simples em papiro, feitas às pressas por cristãos perseguidos. O imperador romano Constantino Magno, após fundar Constantinopla em 331 d.C., encomendou a Eusébio de Cesareia 50 cópias de Bíblia em pergaminhos de alta qualidade. Eusébio era considerado um herege que insurgiu-se contra algumas doutrinas do cristianismo de Jesus Cristo, aderindo ao arianismo. Dentre outras heresias, Eusébio de Cesareia ensinava que Jesus Cristo não existia desde antes da fundação do mundo com o Pai. Antes, conhecida como Bizâncio, em 330 d.C., o imperador romano Constantino Magno mudou o nome da cidade para Nova Roma, mas era mais comumente conhecida como Constantinopla, em homenagem a Constantino. Após a queda do Império Bizantino, em 1453 d.C., os otomanos continuaram usando variações de Constantinopla, como Constantini, em 1930 foi renomeada para Istambul, pela República da Turquia. Muitos atribuem as cópias espúrias do Codex Vaticanus e o Codex Sinaiticus a remanescentes das 50 cópias adulteradas de Constantino, que são usadas como textos básicos para as versões dos textos críticos.
os formadores dos textos críticos. Afinal, quais foram os críticos mais importantes que formaram os textos críticos? Esses referidos críticos, compiladores dos textos críticos, foram estudiosos do século XVIII que reuniram e compararam manuscritos ditos como antigos. Os mais importantes foram Johann Albrecht Bengel, alemão, pastor luterano. Em 1734 foi o primeiro a apresentar críticas aos textos receptos, sugerindo variantes textuais. Johann Jacob Griesbach, alemão, professor universitário, aluno de Johann Albrecht Bengel, de 1775 a 1777, propôs classificar os manuscritos em ocidental, Alexandria e Bizantina. Karl Laschan, alemão, filósofo, em 1831, defendeu que fosse utilizado exclusivamente os manuscritos considerados mais antigos, ditos como tendo sido confeccionados no século IV. Konstantin von Tischendorf, alemão, professor universitário, em 1859, compilou uma dita edição crítica maior, com manuscritos disponíveis na época. Brooke Foss Westcott e Fenton John Anthony Hort, conhecidos por parte de seus sobrenomes, como Westcott e Hort, um inglês e outro irlandês, professores universitários de Cambridge, em 1881 publicaram uma crítica baseada no Codex Vaticanus e no Codex Alexandrinus. Eberhard Nestle, alemão, professor em Maulbronn, em 1898 sintetizou os escritos de Tischendorf, Westcott e Hort e criou o Novum Testamentum Graece, edição Nestle Alange, que nos nossos dias é o texto crítico mais utilizado no mundo. Observe que, com exceção de Westcott e Hort, que um era inglês e o outro irlandês, os outros eram alemães. É importante também lembrarmos que nesse período de compilações e apresentações dos textos críticos, os textos receptos já eram amplamente utilizados tradicionalmente como as mais fiéis e confiáveis traduções, não apenas do ponto de vista dos achados arqueológicos, mas também que os textos não eram alterados por interesses de defesas doutrinárias particulares, como acontece nos nossos dias. Antes de analisarmos a historicidade dos textos receptos, precisamos dedicar um pouco de tempo para conhecermos algumas das gritantes divergências entre os textos tradicionais, textos receptos e os textos críticos. Os textos receptos eram amplamente utilizados antes das formações dos textos críticos como conhecemos hoje. As justificativas adotadas pelos críticos formadores dos textos críticos era que os achados arqueológicos utilizados para a formação dos textos receptos era posterior aos utilizados para a formação dos textos críticos. Cuidado com os textos críticos. Em virtude de grandes embates religiosos entre os que defendem a fidelidade doutrinária evidenciada nos manuscritos utilizados para as traduções dos textos receptos e as formações dos textos críticos, com certeza, houve muita manipulação tendenciosa. O Novo Testamento começou a ser escrito aproximadamente no ano 50 depois de Cristo. Nesse período já haviam muitos falsos profetas e centenas de hereges que tentavam introduzir doutrinas falsas nas igrejas de Deus. Por isto mesmo o apóstolo Pedro alertou a respeito deles. Na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículos 1 a 3 lemos o seguinte: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. O mesmo apóstolo Pedro,
ainda em sua segunda carta, no capítulo 3, versículos 15 e 16, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu o seguinte: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta ao seu filho na fé Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 e 2, diz o seguinte: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 2, versículo 8, disse o seguinte: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Preciso salientar que foram escritos, desde os primeiros séculos, muitos livros apócrifos, ou seja, nunca reconhecidos pelas igrejas de Deus como tendo sido de revelação divina, bem como muitas cópias torcidas das Escrituras. Egito dos Apócrifos e Textos Críticos. Outro fato importante é que os ditos manuscritos achados e utilizados nas traduções dos textos críticos encontravam-se nas regiões do Antigo Egito, como o Codex Sinaiticus, o Codex Alexandrino e outros. Vale salientar que o Egito era uma região contaminada com paganismo e contrária ao cristianismo, de tal forma que até muitos dos que aderiam ao cristianismo tentavam adaptar suas crendices às doutrinas cristãs. A região do Egito foi o berço dos escritos apócrifos da época, como por exemplo, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, que cria um relacionamento sexual entre Jesus e Maria Madalena, o Apócrifo de João e o Evangelho da Verdade, com visões gnósticas e muitos outros. Foi neste cenário diabólico que os hereges da época escreveram. E em meio a essas heresias, os ditos críticos textuais do século XIX disseram que encontraram cópias nessas mesmas regiões do Egito que opunham-se aos textos receptos, formando, assim, traduções de Bíblias torcidas, conhecidas como versões de textos críticos. Isto é além de cruel, muito triste. Então, só nos resta analisarmos com cautela de que forma os manuscritos foram supostamente encontrados, utilizados e formatados, atentando muito bem para algo que considero extremamente crucial: os locais onde foram encontrados. Portanto, a verdade é que os manuscritos relacionados aos textos críticos não são confiáveis. Acredito piamente e completamente que Deus preservou a sua palavra, de acordo com os autógrafos. E este feito é evidenciado nos únicos textos confiáveis, quais sejam os textos receptos que, repito, eram amplamente utilizados antes de surgirem as propositais mudanças feitas pelos chamados críticos textuais, defensores dos textos críticos. Assim, já adianto que os textos receptos, também nominados como textos tradicionais, são os únicos que preservam os escritos divinos por cópias verdadeiramente fidedignas aos autógrafos. Creio que seja de crucial importância utilizarmos e propagarmos esta verdade, pois trata-se da palavra de Deus, que o diabo sempre procurou torcer e destruir ao longo dos tempos. Lembremo-nos que o Império Romano e o catolicismo romano tentaram destruir a palavra de Deus queimando milhares de cópias em grandes fogueiras. E em toda a Idade Média, este mesmo catolicismo romano perseguia, torturava e extirpava todo o que não aceitasse seus dogmas idolátricos. Após expor algumas das gritantes divergências entre os textos receptos e os textos críticos,
discorrerei sobre a chamada Vulgata Latina de Jerônimo, que por sinal se aproximava mais dos textos receptos que dos textos críticos. Observe algumas comparações textuais entre os textos receptos e os textos críticos. Exclusão de textos revelados. As traduções modernas que seguem os textos críticos, como NVI, ARA e NAA, removeram os seguintes versículos dos textos. Mateus, capítulo 17, versículo 21. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Mateus, capítulo 18, versículo 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Mateus, capítulo 23, versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Marcos, capítulo 7, versículo 16. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos, capítulo 9, versículos 44 e 46. Onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. Marcos, capítulo 11, versículo 26. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Marcos, capítulo 15, versículo 28. E cumpriu-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. Lucas, capítulo 17, versículo 36. 2 estarão no campo, um será tomado, e o outro deixado. Lucas, capítulo 23, versículo 17. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Atos, capítulo 15, versículo 34. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Atos, capítulo 28, versículo 29. E, havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Romanos, capítulo 16, versículo 24. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Etc. Textos modificados. O pior é que os textos críticos tentam anular a divindade do Senhor Jesus Cristo, como por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o texto crítico troca Deus se manifestou por ele se manifestou. Em João, capítulo 1, versículo 18, o texto crítico, em grego, diz Deus único ou Deus unigênito, enquanto textos receptos diz Filho unigênito. O gnosticismo tentava separar Deus de Jesus. A omissão da coma joânica, em 1 João, capítulo 5, versículos 7 e 8, nos textos críticos, é o maior golpe contra a prova direta da unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Nos textos críticos está assim: pois 3 são os que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e estes 3 concordam num único propósito. Nos textos receptos está assim: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, e a água e o sangue, e estes 3 concordam num. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 14, o textos receptos diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Muitos manuscritos dos textos críticos omitem a frase pelo seu sangue,
deixando apenas a redenção. Etc. Com todas essas alterações, os copistas alexandrinos procuravam agradar os intelectuais, de acordo com suas crendices. Os textos receptos, textos recebidos. Com relação aos textos receptos, textos recebidos, é a compilação de centenas de cópias de manuscritos bizantinos, oriundos do Oriente da Antioquia e Constantinopla. Cristãos eruditos fugiram principalmente de Constantinopla para a Itália. Nessa época, Antioquia já estava sob o domínio islâmico há quase 200 anos, desde 1268, subalternos aos mamelucos, que eram guerreiros e governantes, soldados não árabes escravizados. O fluxo de manuscritos para a Europa começou algumas décadas antes de 1453 e se intensificou com a queda da capital bizantina. Com a iminente queda do Império Bizantino e a tomada de Constantinopla em 1453, muitos cristãos eruditos fugiram para a Europa Ocidental, Itália ou Basileia, levando consigo valiosos manuscritos gregos do Novo Testamento. Esses documentos preservavam o texto de tradição cristã bizantina, que teve suas raízes históricas em Antioquia da Síria, atualmente Antáquia, na Turquia. Esse movimento foi crucial para que Erasmo de Roterdã tivesse acesso aos originais gregos que mais tarde formariam a base para a organização dos textos receptos. Observe que os manuscritos utilizados para a organização dos textos receptos tiveram sua origem em região de uma das igrejas do Novo Testamento, na cidade de Antioquia, descrita em Atos, capítulo 11, versículos 19 a 26. No versículo 26, lemos que em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Já os manuscritos que basearam as traduções dos textos críticos foram oriundos do Egito, de região onde surgiram muitos apócrifos e cópias adulteradas do Novo Testamento. João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida foi o primeiro tradutor da Bíblia para a língua portuguesa. João Ferreira de Almeida baseou-se nos textos receptos, textos recebidos, para traduzir o Novo Testamento, e os textos massoréticos para traduzir o Antigo Testamento. João Ferreira de Almeida nasceu em Portugal em 1628 e faleceu em 1691. João Ferreira de Almeida era católico romano até os 14 anos de idade. Aos 14 anos ele converteu-se ao Senhor Jesus Cristo e abandonou o catolicismo romano. Ele começou a traduzir o Novo Testamento do grego para o português aos 17 anos de idade. A primeira impressão do Novo Testamento, traduzido por João Ferreira de Almeida, ocorreu quando ele já tinha 53 anos de idade. Ele também traduziu o Antigo Testamento até o livro de Ezequiel, no capítulo 48, versículo 21, e não conseguiu concluir por ter falecido em 1691, quando tinha 63 anos de idade. O pastor holandês Jacob Zop den Akker concluiu a tradução do Antigo Testamento, de onde Almeida parou, até o último livro, de Malaquias, também utilizando os textos massoréticos. Curiosidade: a primeira edição completa do Antigo e Novo Testamento juntos só ocorreu em 1819. O Antigo Testamento. É impossível falarmos sobre o Antigo Testamento sem citarmos os hebreus, israelitas, judeus. Sim, estou me referindo ao povo escolhido por Deus para que o Salvador, em carne, o Senhor Jesus Cristo, viesse ao mundo. Exatamente. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo como judeu. Todos os apóstolos eram judeus, e a primeira igreja estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo foi com crentes, cristãos judeus.
O Antigo Testamento conta com 39 livros inspirados por Deus que conta a história desse povo, desde o começo do mundo até a eternidade. Sim, até a eternidade. Deus ordenou aos seus servos, cerca de 40, que inspirados pelo Espírito Santo escrevessem desde antes da criação do mundo até depois do fim do mundo. São livros históricos, proféticos, de cânticos, poéticos, reinados, de lutas, muitas lutas, traições, vitórias, derrotas, bênçãos, castigos, lágrimas, alegrias, mortes, ressurreição, milagres, sobre tudo o que você desejar saber, especialmente sobre o povo escolhido por Deus. Bem-vindos ao Antigo Testamento. Os 39 livros começam, cronologicamente, com o livro de Gênesis e terminam com o livro do profeta Malaquias. Dos últimos acontecimentos do Antigo Testamento até o nascimento do Senhor Jesus Cristo, houve um período de cerca de 400 anos conhecido como intertestamentário ou interbíblico. Um período de silêncio dos escritos de Deus por cerca de 400 anos. Silêncio porque Deus não deixou registrado o que aconteceu, apesar de haver muitos escritos não inspirados por Deus. Por isto nunca foram inseridos na Bíblia pela nação escolhida por Deus, Israel. Os maçoretas. Deus, e somente Deus, é o único responsável pela preservação e proteção da sua palavra. O diabo usou seus servos milhares de vezes para, inutilmente, tentar destruir os planos de Deus e a sua palavra. Ele só não teve a inteligência suficiente capaz de entender que é impossível qualquer ação que consiga anular a vontade e os planos de Deus. Não acredito que alguém que possua o mínimo de inteligência ouse pensar que consiga algum êxito sobre qualquer questão contra o Criador, Deus. Satanás tentou destruir a palavra de Deus em vão. Deus usou seus servos para que a sua palavra não apenas não fosse destruída, mas também preservada, tanto com relação ao Novo Testamento quanto ao Antigo Testamento. Desde o começo do mundo, Deus tem usado seus servos para preservar a sua palavra exatamente como foi escrita nos autógrafos, ou seja, primeiros originais escritos. Os mais atuais são do século VI ao X, conhecidos como maçoretas. O termo vem do hebraico maçor, que significa transmitir ou tradição. Foram escribas e estudiosos judeus que padronizaram a Bíblia hebraica, ou seja, o Antigo Testamento. Os textos padronizados são conhecidos como textos maçoréticos. O hebraico original era escrito apenas com consoantes. Então os maçoretas desenvolveram a criação de pontos e sinais diacríticos para indicar as vogais, a fim de garantir a pronúncia correta do texto. As cópias mais conhecidas, produzidas especialmente na escola Ben Escher em Tiberíades, são o Códice de Alepo e o Códice de Leningrado. Outra curiosidade muito importante é que nos escritos não eram deixados espaços em branco, de um termo para o outro, a fim de que nenhum mal-intencionado inserisse algum sinal que mudasse o sentido do texto. Eles sempre foram muito cuidadosos com as cópias das Escrituras por serem a palavra de Deus. Os deuterocanônicos. Os deuterocanônicos, segundo o cânone, são 7 livros apócrifos, que não são de revelação divina, acrescentados no cânon católico romano em 8 de abril de 1546, durante a 4ª sessão do Concílio de Trento. As igrejas ortodoxas também os utilizam. São eles: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, não confunda com Eclesiastes, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus. Houve também adições em Esther e Daniel, de textos gregos que não existem na tradução da língua original, hebraico. Os deuterocanônicos tiveram suas fontes originais geradas a partir dos textos críticos.
A Vulgata Latina. Com relação à Vulgata Latina, temos que o bispo católico romano Dámaso I, em 382 d.C., pediu a Eusébio Sofrônio Jerônimo para traduzir a Bíblia para o latim, língua popular do Império Romano Ocidental, na época. Para o trabalho, Jerônimo utilizou-se de traduções adulteradas do grego e latim. Começou traduzindo, para o latim, as 4 narrações do Evangelho e o livro de Salmos. 2 anos depois, o bispo católico romano Dámaso faleceu. A partir daí, Jerônimo foi perseguido pelo clero romano e escondeu-se em uma gruta em Belém. Concluiu a tradução para o latim 23 anos depois. Jerônimo nasceu em 347 d.C. na Dalmácia, atual Croácia e Eslovênia, e foi enviado para Roma para estudar gramática, retórica e filosofia. Jerônimo tinha um temperamento difícil e sarcástico. As traduções de Jerônimo, em 1979, foram alteradas. A Igreja Católica Romana corrigiu a Vulgata Latina e editou uma versão chamada de Nova Vulgata. A Nova Vulgata é uma mesclagem que também utiliza manuscritos de textos críticos, mantendo o estilo literário de Jerônimo. Qual é a Bíblia certa? Agora que já sabemos que os únicos textos preservados por Deus em toda a história de sua palavra, que estão de acordo com os autógrafos, primeiros escritos originais, são os textos massoréticos para o Antigo Testamento e os textos receptos para o Novo Testamento. Há alguma versão bíblica brasileira que una essas duas traduções? Com certeza, há sim. Então, que versões são essas? Qual é a Bíblia certa? Com relação às versões que baseiam suas traduções nos textos receptos, observamos que 2 são completamente fiéis às cópias manuscritas, e outras utilizam essas mesmas cópias, porém com nuances mínimas, mas importantes. As 2 que utilizam rigorosamente suas versões baseadas nos textos receptos são a ACF, Almeida Corrigida e Fiel, e a KJV, King James Version, de 1611. As que utilizam nuances que alteram, em parte, as cópias manuscritas são a ARC, Almeida Revista e Corrigida, e a AEC, Almeida Edição Contemporânea. Versões confiáveis. As únicas versões, em português, confiáveis da Bíblia, com fidedignidade no Antigo e Novo Testamento são ACF, Almeida Corrigida e Fiel. King James, apenas a tradução de 1611, e como Bíblia de Estudos, a LTT, literal do texto tradicional.